Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo o entendimento, aquela que não vem das circunstâncias, mas que brota do coração do Pai, encontre o seu coração agora. Respire fundo. Não importa como você chegou até aqui nesta manhã. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, com uma lista de preocupações que já tentava roubar a serenidade do novo dia. Talvez a noite tenha sido longa, marcada por dores físicas ou angústias da alma. Talvez, ao contrário, você tenha acordado com um cântico de gratidão, com o coração transbordando de alegria pela bondade do Senhor. Ou talvez você se sinta simplesmente no piloto automático, cansado da rotina, buscando um sentido, uma fagulha de vida divina para incendiar a sua jornada. Saiba que, qualquer que seja o seu estado de espírito, você não está aqui por acaso. O Espírito de Deus, em sua infinita misericórdia e amor, te atraiu para este momento de quietude, para este encontro sagrado. Ele conhece o seu nome, conhece as suas lutas, os seus sonhos, as lágrimas que você derramou em segredo e os sorrisos que ninguém viu. E Ele te diz nesta manhã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita que estas palavras lavem a sua alma. Deixe o peso dos ombros cair. Solte o controle. Neste instante sagrado, não há nada que você precise fazer, nada que precise provar, nada que precise ser. Apenas estar. Estar na presença daquele que te amou primeiro. Juntos, vamos mergulhar em um dos mais belos cânticos de anseio pela presença de Deus. O Salmo 84. Deixe que cada palavra deste salmo se torne a sua própria oração. O grito do seu coração que anseia por um lar, por um refúgio, por um lugar de pertença. O salmista começa com uma exclamação que é, em si mesma, uma oração de puro deleite e adoração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Sinta a profundidade dessa declaração. Ele não diz apenas que são bonitos, importantes ou sagrados. Ele diz que são amáveis. É uma palavra de relacionamento, de afeto profundo. É o sentimento de quem olha para o lugar onde a pessoa amada habita e sente o coração aquecer. O tabernáculo, a morada de Deus, não é um lugar de medo, mas um lugar desejável, um lugar que atrai a nossa alma. E quem é o dono desta morada? O Senhor dos Exércitos. Pense no poder contido neste título. Ele é o comandante de todas as hostes celestiais, o soberano sobre todos os poderes e principados, o Rei do universo. E é este Deus, todo-poderoso, que nos convida a entrar em sua morada amável. Aquele que poderia nos intimidar com sua glória, escolhe nos atrair com seu amor. Aquele que governa as galáxias se importa em ter um lugar de encontro conosco. Isso não enche o seu coração de uma esperança indizível? O lugar mais seguro do universo é também o mais amoroso, e a porta está aberta para você. O salmista continua a derramar sua alma, e eu te convido a fazer o mesmo. Deixe que as palavras dele expressem o que talvez você não consiga verbalizar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você já sentiu isso? Esse suspiro profundo, esse desfalecer da alma, uma espécie de saudade de Deus. Vivemos em um mundo que tenta preencher esse vazio de todas as formas. Com barulho, com entretenimento, com posses, com conquistas. Mas a alma sabe que foi criada para algo mais, para alguém maior. E ela suspira, ela anseia, ela quase desmaia de desejo por essa conexão perdida. É um anseio que envolve todo o nosso ser. Não é apenas um pensamento intelectual. É o coração e a carne, o corpo e a alma, clamando em uníssono pelo Deus vivo. Não um Deus de pedra, não uma filosofia distante, mas o Deus que respira a vida em nós, o Deus que é a própria fonte da existência. Nesta manhã, reconheça essa sede em você. Não a ignore, não a despreze. Ela é a sua bússola interior apontando para o seu verdadeiro norte, para o seu verdadeiro lar. Diga a Ele: Senhor, a minha alma também suspira por Ti. Meu coração e minha carne Te buscam, meu Deus vivo.
saciar minha sede, preenche o meu vazio. E então o salmista nos presenteia com uma das imagens mais ternas e consoladoras de toda a Escritura. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde possa pôr seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, oh, que beleza, que misericórdia! Pense no pardal, uma ave tão comum, tão pequena, quase invisível na paisagem. Pense na andorinha, uma ave migratória, sempre em movimento, buscando um lugar seguro. Até elas, as criaturas mais simples e vulneráveis, encontram um lar, um ninho seguro, não em qualquer lugar, mas junto aos altares de Deus. O altar era o lugar do sacrifício, o lugar do encontro entre o divino e o humano, o lugar da expiação e da comunhão. E é ali, no lugar mais sagrado, que Deus permite que os mais frágeis façam seu ninho. Se o Senhor cuida de um pardal, se Ele provê um lugar seguro para a andorinha colocar seus filhotes, como Ele não cuidará de você? Você que foi criado à sua imagem e semelhança, você por quem Ele enviou seu Filho amado. Às vezes, nos sentimos como aquele pardal, pequenos, insignificantes, perdidos na imensidão do mundo. Às vezes, nos sentimos como a andorinha, cansados de voar, buscando desesperadamente um lugar para repousar e criar raízes seguras. A promessa deste salmo é que o nosso ninho, o nosso verdadeiro lugar de descanso e segurança, está junto aos altares do Senhor, junto à cruz de Cristo, onde o sacrifício perfeito foi feito, junto à mesa da comunhão, onde Ele nos alimenta e nos fortalece. Não importa o quão pequeno, frágil ou perdido você se sinta. Há um lugar para você na casa de Deus. Ele é o seu Rei e o seu Deus, e Ele te acolhe em seus braços. Essa segurança gera uma consequência inevitável: a bem-aventurança, a felicidade profunda. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. A verdadeira felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma consequência de onde escolhemos habitar. Habitar na casa de Deus não significa viver dentro de um templo físico, mas cultivar uma consciência contínua de sua presença. É saber que no trabalho, em casa, no trânsito, na alegria e na dor, você está sob o seu teto, protegido por seu cuidado. E quando vivemos com essa consciência, o louvor brota naturalmente. Não é um esforço, não é uma obrigação. É a resposta espontânea de um coração que se sabe amado, seguro e em casa. O louvor se torna a nossa respiração, a trilha sonora da nossa vida. Mas a jornada até essa morada nem sempre é fácil. A vida nos impõe desertos e vales. E o salmista reconhece isso com uma honestidade tocante. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e a chuva o cobre de bênçãos. O vale de Baca é o vale do choro, o vale das lágrimas. Todos nós passamos por ele. É o vale da perda, da doença, da decepção, do coração partido. A fé não nos isenta de passar por esses vales, mas ela transforma a nossa maneira de atravessá-los. A promessa não é que não haverá choro, mas que a nossa força não virá de nós mesmos, mas do Senhor. Quando nossa força está nele, algo milagroso acontece. O próprio vale das lágrimas se transforma em um lugar de fontes. As nossas dores, as nossas perdas, quando entregues a ele, se tornam fontes de refrigério, de crescimento, de testemunho. Deus usa as nossas feridas para curar outros. Ele usa o solo árido do nosso sofrimento para fazer brotar rios de água viva. A chuva de suas bênçãos vem sobre nós, não apesar da dor, mas muitas vezes por causa dela. E assim, vão indo de força em força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. A vida com Deus não é uma força estática, é um dinamismo. Ele não nos dá toda a força de uma vez só, mas nos fortalece a cada passo da jornada. Quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se desta promessa. Ele te dará força para o próximo passo e depois para o próximo.
É um caminhar crescente, uma peregrinação de fé, onde a cada desafio superado nos tornamos mais fortes até o dia em que veremos a Deus face a face. A oração do salmista se intensifica e se torna a nossa. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele clama com intimidade e urgência. Ele sabe que a solução para a sua angústia não está em suas próprias habilidades, mas na atenção de Deus. E ele nos ensina a orar, a pedir que Deus olhe para nós, não através de nossos méritos, mas através do seu ungido, através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê o rosto de seu Filho amado. E por causa de Jesus, somos ouvidos, somos aceitos, somos amados. É por isso que o salmista pode declarar com tanta convicção: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Que declaração de valores! Um único dia na presença de Deus, sentindo seu amor, ouvindo sua voz, desfrutando de sua paz, é mais valioso do que 1000 dias de sucesso, prazer e reconhecimento longe dele. É melhor ser o porteiro da casa de Deus, ocupando a posição mais humilde, do que ser um rei no palácio da maldade. Nesta manhã, peça a Deus que ajuste os seus valores aos dele, que você possa enxergar a riqueza que há em sua presença e a pobreza que há em tudo que o mundo oferece sem ele. E a promessa final do Salmo sela a nossa esperança com ouro. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Ele é o nosso sol, a nossa fonte de luz, calor, vida e direção. Ele é o nosso escudo, nossa proteção contra todos os dardos inflamados do inimigo. Ele nos dá graça para a jornada de hoje e a promessa da glória na eternidade. E a promessa mais abrangente de todas: ele não nos negará bem algum. Se algo que consideramos bom nos é negado, é porque ele, em sua soberania e amor, sabe que não é o melhor para nós naquele momento. A nossa única parte é andar em retidão, não por nossa própria força, mas pela justiça de Cristo que nos foi dada, e confiar nele. A felicidade, a bem-aventurança, reside em uma única atitude: a confiança. Confiar que ele é bom, que seus planos são perfeitos e que sua presença é o nosso maior tesouro. Se esta meditação na beleza do Salmo 84 tocou o seu coração, se despertou em você um anseio mais profundo pela presença de Deus, eu te convido suavemente a se inscrever em nosso canal. Curta este vídeo para que mais pessoas que estão perdidas, cansadas e sedentas possam encontrar este oásis de paz. E compartilhe. Pense em alguém agora, alguém que você ama, que talvez esteja passando pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas. Envie esta oração para essa pessoa. Seja um instrumento de Deus para lembrar a ela que existe um ninho seguro, um lar amável esperando por ela junto aos altares do Senhor. Sua simples atitude de compartilhar pode ser a chuva de bênçãos que alguém precisa nesta manhã. Agora, depois de compreendermos a beleza da morada de Deus e o anseio da nossa alma por Ele, a pergunta que fica é: como podemos, de fato, fazer do nosso coração essa habitação permanente? Como preparamos o nosso interior para ser o ninho que Ele deseja, o tabernáculo onde Ele se alegra em morar? É sobre essa entrega, sobre a rendição total do nosso ser, para que Ele faça de nós o seu santuário, que continuaremos a nossa conversa na segunda parte desta oração. Prepare o seu coração para ir ainda mais fundo neste oceano de amor e graça. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estamos novamente juntos, neste espaço sagrado que o Senhor preparou para nós. Na primeira parte da nossa oração, deixamos que a melodia do Salmo 84 embalasse a nossa alma, despertando em nós um anseio profundo, uma saudade santa da casa do Pai. Vimos que até o menor dos
pássaros encontram um ninho seguro junto aos altares do Senhor. E afirmamos com o coração que um só dia em sua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Reconhecemos que a verdadeira felicidade é para aqueles que confiam nele, o nosso sol e escudo. E terminamos com a pergunta essencial: como então preparamos o nosso coração para ser essa morada permanente para um Deus tão santo e amável? A resposta, meu querido, minha querida, começa com um ato de coragem. O ato de abrir a porta da nossa própria casa, o nosso coração, e permitir que a luz do sol da justiça, Jesus Cristo, entre e ilumine cada canto. Antes que um convidado de honra possa habitar em uma casa, ela precisa ser limpa, arrumada, preparada. E é a isso que o Espírito Santo nos convida agora. A um momento de sincera e humilde faxina interior, a uma entrega verdadeira, a um clamor que nasce do reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos sem Ele. Este não é um momento de condenação, mas de libertação. A verdadeira limpeza não é feita com a força dos nossos braços, mas com as lágrimas do nosso arrependimento e com o poder purificador do sangue do Cordeiro. Portanto, respire fundo e não tenha medo de olhar para dentro. O médico das almas está aqui e ele só pode curar as feridas que nós lhe mostramos. Quando olhamos para os amáveis tabernáculos do Senhor, descritos no Salmo 84, e depois voltamos o olhar para o tabernáculo do nosso coração, o contraste pode ser doloroso. O profeta Isaías, ao ter uma visão da santidade de Deus, exclamou: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Esta é a reação natural de quem se aproxima da santidade divina, o reconhecimento da nossa própria impureza. E está tudo bem. Este é o ponto de partida para toda a transformação. Quantas vezes, Senhor, tentamos esconder a desordem do nosso coração? Sorrimos por fora, enquanto por dentro há cômodos empoeirados pela amargura, quartos escuros onde guardamos o lixo do ressentimento e da falta de perdão. Há teias de aranha da ansiedade tecidas em cada canto e rachaduras nas paredes causadas pelo orgulho e pela autossuficiência. Dizemos que Tu és o nosso Rei, mas no trono do nosso coração muitas vezes sentam-se outros deuses: o Deus do dinheiro, o Deus da carreira, o Deus da opinião alheia, o Deus do nosso próprio ego. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes em que nosso coração e nossa carne não exultaram pelo Deus vivo, mas correram atrás das miragens mortas que este mundo oferece. O apóstolo Paulo, em sua honestidade brutal, expressou a nossa luta diária: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Reconhecemos essa mesma batalha em nós, Senhor. Queremos amar, mas ferimos com palavras. Queremos ter fé, mas duvidamos em meio à tempestade. Queremos ser generosos, mas nos apegamos com medo. Queremos ser puros, mas cedemos aos desejos que nos afastam de Ti. Somos como Pedro, que em um momento declarou seu amor eterno e no momento seguinte Te negou por medo. Somos como os discípulos que dormiram no jardim enquanto a tua alma se angustiava. Nós somos pó e a Ti retornaremos. Sem a Tua graça, somos apenas fragilidade e inconstância. É por isso que nesta manhã não nos aproximamos de Ti com base em nossos méritos, pois não os temos. Não trazemos a Ti a lista de nossas boas obras, pois até as nossas justiças são como trapo de imundícia diante da Tua santidade. Nós nos aproximamos de Ti como o publicano da parábola, que de longe nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Esta é a nossa oração, o nosso clamor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para o nosso orgulho que nos impede de pedir ajuda. Misericórdia para a nossa inveja que nos cega para as bênçãos que já recebemos. Misericórdia para a nossa língua que tantas vezes destrói em vez de edificar. Misericórdia para os nossos pensamentos que vagueiam por lugares que não Te agradam.
Misericórdia para as nossas omissões, por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Nós nos agarramos à tua promessa que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós confessamos, Pai, lançamos aos pés da cruz de Cristo cada falha, cada transgressão, cada mancha. Nós cremos no poder do teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo pecado. Lava-nos, Senhor, e seremos mais brancos do que a neve. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação. Ó Senhor, que a tua misericórdia, como uma cascata de água pura, inunde a nossa alma agora, levando embora toda a culpa, toda a vergonha, toda a acusação. Recebemos o teu perdão não porque merecemos, mas porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mas a casa do nosso coração não está desarrumada apenas pelos pecados que cometemos. Ela está também entulhada pelas dores que sofremos, pelos medos que nos paralisam e pelas correntes que nos aprisionam. E para que tu possas fazer morada em nós, precisamos te entregar também essa bagagem pesada. Senhor, tu conheces os nossos medos, o medo do futuro incerto, o medo de não sermos capazes, o medo da doença, da perda, da solidão, o medo de que tu não nos ouças. Entregamos cada um desses medos a ti agora. A tua palavra nos ordena: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós escolhemos, neste momento, lançar sobre ti o peso da nossa preocupação com nossos filhos, com nosso casamento, com nossas finanças, com nossa saúde. Toma-o de nós, Senhor, pois ele é pesado demais para os nossos ombros. Guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Tu és o nosso escudo e confiamos em tua proteção. E as feridas, Pai? As feridas da rejeição, da traição, do abandono, das palavras duras que nos marcaram na infância. Há dores tão antigas que nem nos lembramos mais da sua origem, mas elas ainda ditam nossas reações e sabotam nossos relacionamentos. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Nós te pedimos, médico divino, passe o teu bálsamo curador sobre cada memória dolorosa, sobre cada cicatriz da alma. Onde há amargura, planta o perdão. Onde há tristeza, semeia a alegria. Onde há trauma, derrama a tua paz que excede todo o entendimento. Liberta-nos, Senhor. Há correntes invisíveis que nos prendem. Vícios, hábitos destrutivos, padrões de pensamento negativos, mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e sobre ti. Nós clamamos pela tua libertação. Tu disseste, Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mostra-nos a verdade sobre quem tu és e sobre quem nós somos em ti. E declaramos a autoridade do teu nome sobre toda força que tenta nos manter cativos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos essa liberdade agora em nome de Jesus. Liberdade da culpa, liberdade do medo, liberdade da amargura, liberdade para te amar e para te servir de todo o nosso coração. Enquanto o seu coração está assim, aberto e quebrantado diante do Pai, eu te convido a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não guarde para si a sua dor, o seu medo ou a área da sua vida que precisa de libertação. Escreva. Dê um nome à sua necessidade. Ao fazer isso, você está materializando a sua fé, entregando concretamente essa área a Deus. E você estará permitindo que eu e tantos outros irmãos que verão esta oração possamos nos unir a você em clamor. Vamos formar uma corrente de intercessão uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros e cumprindo, assim, a lei de Cristo. E peço que você permaneça comigo até o final, pois este processo de limpeza e entrega é apenas a preparação para o que Deus quer fazer a seguir. A casa está sendo esvaziada, não para permanecer vazia,
mas para ser preenchida com algo infinitamente melhor. Este quebrantamento não é o fim, é o começo. É o solo sendo arado para receber uma nova semente. É o alicerce sendo limpo para que o construtor possa edificar algo novo e glorioso. O que acontece quando um coração, esvaziado de si mesmo, se abre completamente para a presença de Deus? O que o Espírito Santo faz quando lhe damos total liberdade para agir? É sobre isso que falaremos na terceira e última parte da nossa oração. Tendo entregue tudo o que nos afasta de Deus, vamos juntos experimentar como a doce e poderosa presença do Espírito Santo começa a trazer a restauração, a cura e o renovo que tanto buscamos, transformando o nosso coração na morada amável que Ele sempre sonhou. Fique comigo, o melhor ainda está por vir. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar de quietude e vulnerabilidade. Na jornada que fizemos até agora, abrimos a porta do nosso coração. Com coragem, permitimos que a luz de Deus revelasse a poeira, as rachaduras, os entulhos. Com lágrimas de arrependimento, clamamos por misericórdia e entregamos a Ele os cacos do nosso coração partido, os fardos dos nossos medos, as correntes dos nossos pecados. E agora talvez você se sinta exposto, esvaziado em um silêncio profundo. Saiba que este silêncio não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da expectativa. É o momento sagrado que precede a criação. É a quietude do barro na mão do oleiro, logo antes de ser moldado em um vaso de honra. A casa foi limpa não para ficar abandonada, mas para receber o morador divino. E Ele está aqui. Jesus nos prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Neste exato momento, o Consolador, o Espírito Santo, está entrando suavemente na morada do seu coração. Não o imagine como uma força avassaladora que arromba a porta, mas como a brisa suave que encontrou o profeta Elias. Sinta-o como um óleo morno sendo derramado sobre a sua cabeça, escorrendo por todo o seu ser. Ele não vem para inspecionar com olhos de juiz, pois essa fase já passou. Ele vem com as ferramentas do carpinteiro de Nazaré, com o kit de primeiros socorros do médico dos médicos. Ele vem para restaurar. Permita-se sentir. Perceba a atmosfera do ambiente onde você está a mudar. A densidade do ar se torna mais leve. Uma paz que não é sua, uma paz que não faz sentido diante das suas circunstâncias, começa a brotar sutilmente em seu peito. Este é o toque dele. Ele está aqui para transformar o vale de ossos secos da sua alma em um exército cheio de vida. O primeiro lugar que o Espírito Santo toca são as suas feridas. Aquelas que você expôs na presença dele, as dores da rejeição, da traição, do luto, da palavra dura que te marcou. Ele se aproxima como o bom samaritano da parábola. Ele vê as suas feridas e não sente repulsa. Ele se compadece. E agora ele está derramando o óleo e o vinho do sangue de Jesus, que desinfeta, que purifica toda a infecção da amargura e do ressentimento. E o óleo da sua unção, que suaviza a dor, que hidrata a pele ressequida pelo sofrimento, que acelera a cicatrização. Ele está tocando memórias que você nem sabia que ainda doíam e aplicando o seu bálsamo de cura. Eu declaro sobre a sua vida a promessa de Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Receba neste momento um coração de carne. Um coração capaz de sentir a presença dele novamente. Um coração capaz de perdoar quem te feriu. Um coração capaz de amar e de ser amado sem medo. A cirurgia divina está acontecendo agora, no lugar secreto da sua alma. Não resista. Apenas confie nas mãos habilidosas do cirurgião celestial. Ele está removendo os cacos de vidro e os espinhos que te causaram tanta dor e, no lugar, está implantando a sua própria vida, a sua própria paz.
Agora, sinta esse mesmo espírito de paz se movendo em direção às áreas da sua mente que estavam tomadas pela ansiedade e pelo medo. Todo aquele turbilhão de pensamentos preocupados com o amanhã, com as contas a pagar, com a saúde, com a família. Ele sopra sobre essa tempestade mental a mesma ordem que Jesus deu ao mar da Galileia. Acalma-te, aquieta-te. E a promessa de Filipenses 4:7 se torna real para você agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Note que a promessa não é que os problemas desaparecerão instantaneamente, mas que uma paz sobrenatural, uma paz que a lógica não consegue explicar, montará guarda na porta do seu coração e da sua mente. Essa paz é uma sentinela divina que impede que o pânico, o desespero e a ansiedade invadam o seu ser. Essa paz te diz: eu não sei como será o amanhã, mas eu sei quem está no controle do amanhã. O Senhor dos Exércitos, o seu sol e escudo, está com você. Deixe essa paz te envolver como um cobertor quente e seguro. Respire essa paz. Descanse nessa paz. Você não está sozinho na batalha. O Deus que acalma tempestades está no seu barco. Ele é a sua âncora segura em meio às ondas da vida. Enquanto a paz aquieta a sua mente, o Espírito da Verdade começa a sua obra de libertação. Na segunda parte da nossa oração, pedimos para conhecer a verdade que liberta. Agora, Ele está sussurrando essa verdade diretamente ao seu espírito, desmentindo cada mentira que o inimigo plantou em sua história. Àquela voz que te dizia: você não é bom o suficiente, o Espírito responde: você é obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Aquela mentira que dizia: você está sujo demais para ser perdoado, o Espírito afirma: o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Agora não há mais nenhuma condenação para você. Aquele sentimento de que você está sozinho e abandonado, o Espírito declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. Aquele medo de que seu erro passado definiu seu futuro, o Espírito garante: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Receba essas verdades, deixe que elas desçam da sua mente para o seu coração e se tornem o novo fundamento da sua identidade. Você não é o que você fez. Você não é o que fizeram com você. Você é quem Deus diz que você é: amado, perdoado, escolhido, filho, herdeiro. Deixe que essa verdade realinhe toda a sua percepção sobre si mesmo e sobre o seu futuro. E para a alma que se sentia cansada, esgotada, sem forças para continuar, o sopro de vida, o Rua de Deus, está te reanimando agora. A promessa de Isaías 40 se cumpre em você. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sinta um novo vigor espiritual sendo infundido em seu ser. Não é uma energia artificial ou um entusiasmo passageiro. É a força resiliente que vem da esperança nele. É a capacidade de subir acima das circunstâncias, de ver os problemas da perspectiva do céu. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo fardo leve dele, o seu jugo opressor pelo jugo suave dele. Onde havia exaustão, ele está plantando perseverança. Onde havia desânimo, ele está soprando esperança. Onde havia resignação, ele está despertando sonhos que você pensou que estavam mortos. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que está ressuscitando a sua força e a sua esperança nesta manhã. Ele está restaurando os anos que o gafanhoto consumiu. Ele está transformando o seu deserto em um jardim. Ele está fazendo novas todas as coisas. O seu coração,
antes um lugar de ruínas, está sendo reedificado para ser um templo santo, a morada do Deus Altíssimo. Sim, o anseio do Salmo 84 encontra seu clímax aqui. O tabernáculo amável de Deus é você. Você é a casa que Ele escolheu habitar pelo seu Espírito. Se a paz de Deus começou a inundar o seu coração, se você sentiu o toque suave do Consolador, trazendo cura e renovo para a sua alma, não guarde este tesouro apenas para você. A paz de Deus, quando recebida, transborda e anseia por alcançar outras vidas. Pense agora em uma pessoa que você conhece. Alguém que está vivendo com o coração ansioso, que está sofrendo com feridas abertas, que está cansado de lutar. Você sabe quem é. Seja um canal da paz de Deus hoje. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Diga a ela que você pensou e orou por ela. Sua atitude pode ser o vinho e o óleo que o Espírito Santo usará para começar um processo de cura na vida dela. Não subestime o poder de um ato de amor guiado por Deus. Agora que a casa está sendo limpa, curada e redecorada pela presença gloriosa do Espírito Santo, uma nova etapa se inicia. A restauração não é um evento único, mas um processo contínuo. A paz que recebemos hoje precisa ser cultivada. O coração que foi curado precisa ser protegido. A força que nos foi dada precisa ser exercitada. Mas como nutrir essa paz? Como manter a chama dessa esperança acesa em meio aos ventos contrários do dia a dia e às tempestades que certamente virão? Como fazer desta experiência de renovo não apenas um momento, mas um novo modo de vida? A resposta está em uma palavra: fé. Uma fé robusta, inteligente e perseverante. É sobre isso, sobre o fortalecimento da nossa fé, sobre como nos tornarmos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, que conversaremos na próxima parte da nossa oração. Vamos aprender juntos a nos firmar na rocha para que, quando as chuvas vierem e os rios transbordarem, a nossa casa, a morada de Deus, permaneça inabalável. Meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria e que privilégio podermos continuar juntos nesta jornada de oração. Na etapa anterior, abrimos as portas do nosso coração e sentimos a doce presença do Espírito Santo entrando, trazendo consolo, cura e o início de uma profunda restauração. A paz que excede todo entendimento começou a montar guarda em nossa mente, e as verdades de Deus começaram a substituir as mentiras que por tanto tempo nos aprisionaram. Mas agora, com a casa sendo arrumada e habitada pela presença de Deus, entramos em uma fase crucial. Uma casa limpa e bonita, se não for construída sobre um alicerce sólido, não resistirá às tempestades que inevitavelmente virão. A experiência de paz e restauração de hoje precisa ser ancorada em algo mais forte do que a nossa emoção. Ela precisa ser firmada na rocha inabalável, que é o nosso Deus e a sua palavra. Portanto, esta quarta parte da nossa oração é um momento de edificação, de fortalecimento. É o momento de, conscientemente, fincarmos as estacas da nossa fé tão profundamente na verdade do caráter de Deus, que nenhuma tempestade da vida, nenhuma ventania de dúvida, nenhum dilúvio de adversidade poderá nos abalar. Jesus nos contou a parábola de dois homens. Um construiu sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. A chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e a casa sobre a areia desabou. Mas a casa sobre a rocha permaneceu firme. Nesta manhã, nós escolhemos ser o construtor prudente. Nós escolhemos construir a nossa vida, a nossa esperança, a nossa paz, não sobre a areia movediça das circunstâncias ou dos sentimentos, mas sobre a rocha eterna. E faremos isso declarando quem Ele é e quem nós somos nele. Esta é a hora de a nossa fé encontrar a sua voz. Vamos começar declarando em voz alta, se você puder, ou em seu coração, a soberania do nosso Deus. Nós declaramos que Tu, Senhor, és o Criador dos céus e da terra. Nada existe que não tenha sido feito por Ti. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A tua soberania não é uma teoria teológica, é a realidade que governa o universo. Declaramos que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, mesmo quando a vida parece um caos sem sentido, nós escolhemos crer que tu estás no trono, com o cetro de autoridade em tuas mãos. Nós nos agarramos à promessa de Romanos 8:28, que diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Nós proclamamos esta verdade sobre a nossa situação atual. Esta dificuldade financeira, esta enfermidade no corpo, este conflito familiar, esta incerteza profissional, sim, até mesmo isto. Tu és poderoso para usar para o nosso bem e para a tua glória. Nós nos recusamos a ser intimidados pelas aparências, pois nossa fé não está no que vemos, mas naquele que é invisível e que governa sobre todas as coisas. Tu és o Deus que muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Portanto, entregamos a Ti o controle da nossa vida, da nossa família e do nosso futuro, confiando que o Teu governo é perfeito, justo e bom. Juntamente com a Tua soberania, nós declaramos a Tua infinita fidelidade. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que Tu prometeste, Tu és fiel para cumprir. A Tua palavra é a verdade e ela não volta para Ti vazia. Nós declaramos que a restauração que o Senhor começou em nós, Ele é fiel para completá-la. Como está escrito em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A nossa segurança não está em nossa capacidade de nos mantermos firmes, mas na Tua fidelidade em nos sustentar. Quando a nossa fé vacila, a Tua fidelidade permanece. Quando somos fracos, Tu és forte. A Tua aliança conosco, selada no sangue de Jesus, é eterna e inquebrável. Por isso, silenciamos a voz da acusação que diz que vamos falhar de novo, que não somos dignos dessa nova vida. Nós declaramos que a nossa dignidade não vem de nós, mas de Cristo. E porque Ele é fiel, nós estamos seguros. Nós escolhemos lembrar das Tuas fidelidades passadas. Lembramos das vezes em que o Senhor nos livrou, nos proveu, nos curou, nos guiou. Cada uma dessas memórias é um tijolo sólido no alicerce da nossa fé. Se Tu foste fiel ontem, serás fiel hoje e para todo o sempre. A Tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte, o muro de proteção ao redor da nossa alma. E com base nessa soberania e fidelidade, nós tomamos uma posição de confiança inabalável. A palavra nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós escolhemos andar por fé e não por vista. Mesmo que a cura ainda não tenha se manifestado em nosso corpo, nós cremos nas suas pisaduras e declaramos que por elas fomos sarados. Mesmo que a provisão ainda não tenha chegado, nós cremos que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Mesmo que a paz no lar ainda não seja uma realidade, nós cremos que Tu és o príncipe da paz e declaramos o Teu senhorio sobre a nossa casa. Nós entendemos, Senhor, que as provações não vêm para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé, como o Teu servo Tiago nos ensinou. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós mudamos a nossa perspectiva sobre as lutas. Elas não são um sinal do Teu abandono, mas uma oportunidade para a nossa fé ser purificada como o ouro no fogo. E é nessa fé perseverante que encontramos a nossa vitória. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E nesta batalha, nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Nós declaramos que em Cristo somos mais do que vencedores. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Maiores são os que estão em nós do que os que estão no mundo. Por isso, com ousadia, afirmamos a promessa que ecoa por toda a Escritura: aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Nós não seremos envergonhados. Nossa esperança não será frustrada, porque nossa esperança não está em príncipes, nem em homens, nem em nossa própria força, mas no nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Rei e nosso Deus. Essa fé declarada e essa confiança firmada se expressam através do poder da oração. A oração não é uma lista de desejos que entregamos a um gênio cósmico. A oração é o exercício da nossa autoridade como filhos de Deus. É o meio pelo qual nós trazemos a realidade do céu para a terra. É a nossa linha de comunicação direta com o comandante dos exércitos celestiais. Através da oração, nós movemos o braço de Deus. Através da oração, nós alinhamos o nosso coração com o coração dele. A palavra nos encoraja a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós abandonamos as orações tímidas e medrosas. Com base na tua soberania, fidelidade e nas tuas promessas, nós oramos com ousadia. Oramos para que montanhas se movam. Oramos por milagres. Oramos pela salvação de nossos familiares. Oramos pelo avivamento em nossa nação. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a nossa justiça, repetimos, não é nossa, é a justiça de Cristo que nos foi imputada. Portanto, as nossas orações são poderosas e eficazes, porque são feitas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta conversa com Deus, esta edificação da sua fé, não precisa terminar aqui quando o áudio acabar. A oração é o pão diário que fortalece a nossa fé, é o oxigênio da alma. Uma fé que não é nutrida pela oração se torna fraca e anêmica. Se você deseja continuar fortalecendo a sua fé conosco, dia após dia, construindo sua vida sobre a rocha, eu te convido, com muito carinho, a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, poderemos nos encontrar aqui diariamente para juntos buscarmos a face do Pai, declararmos a sua palavra e nos mantermos firmes. Aconteça o que acontecer. Faça parte desta família de fé, onde um fortalece o outro e todos crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Agora, com a nossa casa firmada na rocha, com a nossa fé declarada e a nossa confiança renovada no caráter imutável de Deus, estamos prontos para o próximo passo. Uma fé forte não é para ser guardada para si mesma. Um soldado bem treinado e bem armado não fica apenas defendendo sua própria tenda. Ele é chamado para a batalha. Uma fé fortalecida nos capacita a olhar para além das nossas próprias necessidades e a lutar pelas necessidades dos outros. É essa fé ativa que nos move para a próxima dimensão da oração, a intercessão e a batalha espiritual. Na próxima parte da nossa oração, vamos aprender a nos posicionar na brecha por nossos amados, por nossa cidade, por nossa nação. E vamos aprender a usar as armas espirituais que Deus nos deu, não para lutar contra pessoas, mas para guerrear as guerras do Senhor no reino do Espírito, desfazendo as obras do inimigo e estabelecendo o reino de Deus. Prepare-se, pois agora, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, marcharemos como exército do Deus vivo. Meu amado e valente irmão, minha amada e valente irmã, chegamos a um ponto de inflexão em nossa jornada de oração. Percorremos um caminho de anseio. Passamos pelo vale do quebrantamento e da entrega. Recebemos o toque restaurador do Espírito Santo e firmamos os nossos pés sobre a rocha inabalável da fé em Deus. Agora, não estamos mais na posição de pacientes sendo curados, nem de aprendizes sendo ensinados. Agora,
nos levantamos na posição que Cristo conquistou para nós, a de filhos amados, herdeiros do reino e soldados do exército do Deus vivo. A casa foi limpa, restaurada e edificada sobre a rocha, não para ser um museu, mas para ser um quartel-general, uma fortaleza de onde o reino de Deus avança. É hora de pararmos de olhar apenas para dentro e começarmos a exercer a autoridade espiritual que nos foi delegada. Jesus disse em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta não é uma metáfora poética, é uma declaração de autoridade delegada. Portanto, nesta quinta parte da nossa oração, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, não para nos defendermos de forma passiva, mas para avançarmos de forma ofensiva contra as obras das trevas que tentam se opor às nossas vidas, às nossas famílias e ao propósito de Deus para nós. Cinga os seus lombos com o cinto da verdade, vista a couraça da justiça, calce os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Tome o escudo da fé, o capacete da salvação e, em sua mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A partir deste momento, a nossa oração se torna uma declaração de guerra contra o inferno, uma proclamação de libertação para os cativos e um decreto de vitória em nome de Jesus. Primeiramente, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, nós nos levantamos contra toda corrente espiritual que prende a sua vida e a sua família. Com a autoridade que nos foi dada, nós declaramos que toda cadeia de vício, seja de pornografia, de álcool, de drogas, de fofoca, de murmuração, está sendo quebrada agora. Nós usamos a espada do Espírito e declaramos o que está escrito em João 8,36. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós proclamamos a sua liberdade. Todo padrão de pecado que se repete em sua família, toda maldição hereditária, todo ciclo de miséria, de divórcio, de enfermidade, nós declaramos que o poder disso foi quebrado na cruz de Cristo. O sangue de Jesus traçou uma linha de separação entre o seu passado e o seu presente. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nós ordenamos que todo espírito familiar que tenta manter sua linhagem cativa a esses padrões, recue e se cale, em nome de Jesus. A sua descendência é bendita do Senhor. A sua casa é uma casa de bênção. Agora, nós nos voltamos contra o inimigo número 1 da fé e da paz, o medo. O medo não é apenas uma emoção, é um espírito que paralisa, atormenta e sufoca a vida que Deus planejou para você. E nós nos recusamos a negociar com ele. Em nome de Jesus, nós nos dirigimos diretamente a todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de depressão, de angústia e de opressão que tem se levantado contra a sua mente e o seu coração. Nós te repreendemos e te ordenamos, saia agora. A palavra de Deus nos garante em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, nós renunciamos ao espírito de medo e recebemos, pela fé, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós ordenamos que a sua mente seja liberta da tortura dos "e se". Nós ordenamos que as suas noites de insônia e pesadelos cessem. Declaramos que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunda cada corredor da sua mente, trazendo clareza, serenidade e confiança. O medo não tem mais lugar em você, porque você é um templo do Espírito Santo, e onde a luz de Deus habita, as trevas do medo têm que recuar. Com essa mesma autoridade, nós enviamos a palavra de Deus como um míssil teleguiado para curar as feridas e os traumas mais profundos da sua alma, onde a psicologia não pode alcançar, onde a medicina não pode tocar. A palavra de Deus penetra. Nós declaramos a verdade de Salmos 147:3 sobre você.
Ele sara os quebrantados de coração e ata-lhes as suas feridas. Nós ordenamos, em nome de Jesus, que todo trauma de abuso, de rejeição, de abandono, de traição, seja ele da infância ou da vida adulta, seja agora localizado pelo Espírito Santo. E declaramos que o poder do amor de Deus está reescrevendo essa história. Onde havia dor, Ele está liberando consolo. Onde havia vergonha, Ele está te cobrindo com sua honra. Onde havia um sentimento de invalidez, Ele está afirmando o seu valor inestimável. Nós declaramos que as memórias dolorosas perdem o seu poder de te controlar. Elas não são mais as lentes através das quais você vê o mundo. Você está sendo curado de dentro para fora. As raízes de amargura estão sendo arrancadas. As paredes de autoproteção que te isolaram do amor estão sendo derrubadas pelo poder do Espírito. Você está sendo feito completo e íntegro em Cristo Jesus. E esta obra de restauração se estende agora para o seu lar. Nós nos levantamos como intercessores pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de divisão, de ira, de ciúmes e de discórdia que tem tentado destruir o seu casamento e o relacionamento com seus filhos. Nós declaramos que a sua casa não é um campo de batalha, mas um santuário de paz. Nós cobrimos o seu cônjuge e seus filhos com o sangue de Jesus, protegendo-os de toda seta inflamada do maligno. Nós declaramos que a comunicação em seu lar será restaurada, que o perdão fluirá livremente e que o amor de Deus será o vínculo perfeito a unir cada membro da família. Nós nos apropriamos da promessa de Josué 24:15 e a decretamos sobre a sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cancelamos toda palavra de divórcio, de rebeldia, de desastre que foi lançada contra a sua família. E declaramos que o seu lar é território santo, guardado e selado pelo poder de Deus. O inimigo não tem parte nem herança em sua casa. Finalmente, nós erguemos um muro de fogo espiritual ao seu redor, declarando a sua proteção divina contra toda retaliação e ataque do inimigo. Nós ativamos pela fé as promessas do Salmo 91 sobre a sua vida. Você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós declaramos a verdade de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós cancelamos, em nome de Jesus, todo plano, todo projeto, toda a armadilha do inferno contra a sua saúde, suas finanças, seu ministério e seus sonhos. Você é guardado pelo poder de Deus. O sangue de Jesus é a sua marca de proteção. O inimigo pode olhar, mas não pode tocar naquilo que foi consagrado ao Senhor. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. O poder da oração se multiplica quando concordamos uns com os outros aqui na terra. Por isso, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você se junte a este exército de intercessores. Deixe o seu nome, o nome da sua família ou de alguém por quem você está intercedendo aqui nos comentários. Não explique o problema, apenas coloque os nomes. Ao fazer isso, você está dando um passo de fé, colocando-os no altar de Deus. E nós vamos, como exército, apresentar cada nome diante do trono de Deus em nossas orações contínuas. Seu nome não será apenas mais um comentário. Será um alvo para as nossas orações, um elo nesta corrente de fé e poder. Faça isso agora, como um ato profético de que você não está mais lutando sozinho. Agora respire fundo. A batalha foi travada. As ordens foram dadas no reino do Espírito. As armas da nossa milícia foram acionadas. O que faz um exército após uma batalha vencida? Ele não recua em silêncio. Ele não se esconde com medo.
Depois de lutar, o soldado vitorioso levanta o seu brado de vitória, celebra a conquista e toma posse do território. E é exatamente isso que faremos na parte final desta nossa jornada de oração. Vamos deixar de lado o clamor e a batalha e vamos entrar em um tempo de declaração profética. Não vamos mais pedir, vamos declarar. Não vamos mais lutar, vamos celebrar. Vamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, proclamando a vitória de Cristo sobre cada área da nossa vida, da nossa casa e do nosso futuro. Prepare o seu coração para a mais poderosa de todas as posturas de fé, a proclamação da vitória antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Meu amado e vitorioso irmão, minha amada e vitoriosa irmã, aqui estamos no cume da montanha, no ápice da nossa jornada de oração. Começamos com a alma sedenta, suspirando pelos átrios do Senhor. Descemos ao vale do quebrantamento, onde entregamos nossos cacos e medos. Sentimos o toque suave do oleiro divino restaurando cada ferida. Firmamos nossos pés na rocha da fé, declarando a soberania e a fidelidade de Deus. E revestidos de autoridade, marchamos para a batalha espiritual, quebrando correntes e repreendendo o inimigo. Agora não há mais o que pedir, não há mais o que lutar. A batalha foi travada no reino do Espírito. A vitória foi garantida na cruz do Calvário há 2000 anos. O que nos resta agora é o mais sublime e poderoso ato de fé, a declaração profética. É o momento de nos alinharmos com o que já foi decretado nos céus. É a hora de, como Deus, chamarmos à existência as coisas que não são como se já fossem. O que você está prestes a fazer não é pensamento positivo. É um ato de concordância com a palavra de Deus, que é viva, eficaz e não volta vazia. Portanto, prepare o seu coração, não para pedir, mas para receber e declarar. Levante-se em espírito, erga a sua voz interior e tome posse da herança que Cristo conquistou para você. Este é o seu momento de vitória. Com base na autoridade da palavra de Deus, que é a verdade imutável, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. A paz de Deus foi restaurada em sua mente e em seu coração. A guerra interior acabou. A ansiedade cessou. A angústia se dissipou. A promessa de Jesus em João 14, 27 se cumpre em você agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, está neste momento estabelecida como uma muralha ao redor da sua mente e do seu coração. Você não é mais refém de pensamentos torturantes. Você tem a mente de Cristo. Você pensa o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. A paz reina em seu ser. Respire fundo e sinta essa paz. Ela é real, ela é sua. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. As cadeias foram quebradas. O ciclo de derrota foi rompido. O vício perdeu o seu poder. O pecado que te embaraçava foi deixado para trás. A promessa de Gálatas 5:1 é um decreto de alforria sobre você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Você está livre. Livre da culpa, livre da condenação, livre do passado. O sangue de Jesus te libertou. O poder do Espírito Santo te capacita a andar nesta liberdade. Nós declaramos que as portas da prisão se abriram e você está saindo agora, de cabeça erguida, não como um fugitivo, mas como um filho liberto pelo poder do Rei. Toda fortaleza mental, toda mentira na qual você acreditou que te mantinha cativo, está demolida. Você é, de fato e de direito, livre em Cristo Jesus.